eu venho acompanhando as experiências, bem antes desse processo aí, agora encabeçado pela Erika Hilton. Eu venho acompanhando as experiências sobre redução de jornada de trabalho. Por uma razão pessoal, inclusive. Por quê? Porque a minha jornada de trabalho, depois que eu aposentei, aumentou. Bem, então eu venho estudando isso. É claro que, né, a jornada de trabalho numa empresa, sob um chefe, com objetivos que nem sempre são seus, são bem diferentes daqui, né? Bom, mas enfim, eu tenho notado a seguinte coisa. As experiências piloto, tanto no exterior, quanto a que foi realizada no Brasil, porque já há uma experiência no Brasil, de mais ou menos aí 20 empresas que participaram de um programa piloto a respeito disso. Em geral, o resultado é positivo em 3 categorias que são comuns. Várias categorias são positivas, mas 3 são comuns à experiência no exterior e à experiência no Brasil. O primeiro é a produtividade. Realmente aumenta a produtividade. Segundo, a satisfação com o trabalho, satisfação, se não com o trabalho, pelo menos com o emprego. E terceiro, o número de gastos com medicamentos, inclusive com faltas no serviço, com pedidos de licença por conta de doença, também diminuíram. Resultado, a experiência ela é positiva. Ela é positiva. Então, o que está se analisando nessa experiência? Está se analisando aquilo que a estatística pode mensurar. A relação empresa-mercado, empresa-funcionário. Agora, há um ganho maior que a estatística não pode pegar, mas que a gente sabe, por outras razões, que a economia, de um modo geral, melhora. Por quê? Porque ninguém acredita na história do José Serra, do Fernando Henrique Cardoso, do Bolsonaro. Nem as pessoas que votaram neles e que são fanáticas por eles acreditam no que eles dizem quando eles dizem que tem que parar o país para que as coisas melhorem. Ninguém acredita nisso. O Bolsonaro, né, não queria parar o país na hora que tinha que parar. Não? Esse foi o contrário, né? Mas, do modo geral, eles querem reduzir as chances de aquecimento da economia. Isso é uma proposta neoliberal, tanto do neoliberalismo quanto dos mais extremados, né? A nova direita, a direita mais extremada. Eles não querem o aquecimento da economia, eles falam que dá inflação. Então, a gente sabe que é o contrário. O aquecimento da economia que proporciona empregos, o aquecimento da economia é que melhora a vida de todo mundo. Um país em recessão não melhora nada, um país parado não melhora nada. Todo mundo sabe disso, é uma coisa simples. É que as pessoas, às vezes, né, são assustadas por fantasmas, e fantasma é uma coisa que você solta da casinha a hora que você precisa, né? Agora, por exemplo, tem um fantasma aí, né? Vai vir a hiperinflação.
As pessoas às vezes não se tocam, né? Que se elas estão consumindo, não necessariamente o preço está subindo porque elas estão consumindo. Eu compro mais tomate e amanhã o preço do tomate sobe. Ou daqui uma semana o preço do tomate sobe. Não necessariamente. Esse é o problema. Se tiver silos para guardar o tomate, você faz estoque com regulação. O governo faz estoque com regulação. Então a inflação não é alguma coisa que é gerada por demanda. Ela pode ser gerada por demanda. Mas no nosso caso, não é. Porque o brasileiro ainda não está comendo 3 vezes por dia. Portanto, por demanda que não é. Mas solta-se o balão de ensaio, né? Para poder haver a diminuição de gastos do governo. Bem, então esses fantasmas também vão ser soltos agora. Muita gente vai dizer, ah, meu Deus do céu, mas se ninguém for trabalhar na sexta-feira, né, na quinta-feira, como é que negócio é esse, né? Sábado, domingo, segunda, terça, daqui a pouco ninguém mais trabalha. Começa esse papo. Bem, aí vem o outro papo. Ah, mas veja só, o sujeito não vai funcionar mais na sexta-feira? Sábado já tem de folga, agora sexta-feira? Né? Certo era trabalhar até de domingo. Sabe o que vai acontecer? A produtividade desse país vai cair. Ou então, mas a empresa ela vai ter que contratar alguém para substituir o cara que vai folgar. Né? Esse argumento é o argumento mais ridículo do mundo. Porque todo mundo sabe que você pode fazer rotatividade de cobertura com os mesmos funcionários. Todo mundo sabe que quando você vai fazer a rotatividade e vai, né, fazer uma contração do tempo de trabalho, rapidamente você vai ver o que é que está fazendo com que perca tempo no trabalho. E aí, rapidamente, os próprios patrões descobrem. As reuniões começam a ficar mais rápidas, a informática começa a entrar, a capacidade do trabalhador começa a contar. E rapidamente, se você mexe nesses 3 elementos, você ajusta a empresa rapidinho. É isso que mostra as experiências. Tempo de reunião boba diminui. Perda de foco por conta de celular diminui. Falta de maquinaria ou falta de implemento de informática ou mesmo máquina aumenta, né? E aí se compra. Se remodela a empresa e rapidinho você tem aí 1 dia a mais, 2 dias a mais para oferecer sem ter que contratar ninguém. Isso é tão rápido, gente. E vejam como, do ponto de vista da economia em geral, já gerou demanda. Só do cara comprar mais máquina, já gera demanda. E tem um outro elemento aí interessante também. É que quando você tem 2 dias de folga, ou 3 dias de folga, as pessoas pensam que você vai ficar enterrado. Que você vai ficar morto no cemitério e depois você vai emergir, né? Como Jesus emergiu no 3º dia. Não. Ninguém de folga fica parado. As pessoas consomem. E elas passam a consumir coisas que elas não podiam consumir. Porque não dava tempo. Então cresce o mercado de turismo, cresce o mercado de entretenimento, cresce por conta do mercado de entretenimento um mercado de certos tipos de maquinaria, remodela-se
muitas das casas, por conta de novo aparato de eletrodomésticos. Há uma necessidade de locomoção que rapidamente faz a indústria automobilística avançar. Tudo se amplia, gente. É uma bola de neve. Ao contrário do que as pessoas pensam, o país começa a ampliar o seu PIB na hora que ele adota em conjunto uma jornada menor. Por quê? Porque você tem aquele impacto de pessoas fazendo outras coisas. Cresce, inclusive, o mercado de ferramentas. O que aparece de marido de aluguel que não tinha tempo de cuidar da casa e passa a ter tempo. Tudo melhora, gente. Os níveis educacionais melhoram. As mães vão mais na escola quando tem mais folga. Sem contar, né, a diminuição das doenças. Isso é impressionante, gente. Então, não tem por onde você fazer objeções. Até aqueles escritórios de advogados, mas o cara tem que entregar o serviço dia tal, então quando não tem prazo para entregar, não dá para mandar o cara para casa dele, né? Isso é uma bobagem imensa, gente. Até esses escritórios, quando se viram, né, na condição de diminuir a jornada de trabalho, rapidamente pararam com as distrações. As distrações foram eliminadas. Não tem distração pra caramba. Distração de reunião, distração de cafezinho à toa, distração de cigarro à toa, que aliás, né, é um negócio gozado, né? As pessoas tenho 15 minutos de folga entre uma coisa e outra. Aí o cara não tem lugar nenhum para ir, sai na sacada do prédio para adquirir câncer, vai fumar. É outra bobagem também, né? Então, só tem benefício. De modo que o chute da Erika Hilton foi sensacional, e ela está aí em todas as manchetes e já conseguiu o número de assinaturas necessárias para começar a tramitar o processo como uma PEC, ou seja, como uma mudança constitucional. Ora, bolas, quem que vocês acham que ficou assim desesperados? Duas pessoas ficaram desesperadas mais que a direita. Bom, um é de direita, o outro diz que não é, mas é também. Tabata Amaral e Nicole, duas meninas, né? A Tabata porque ela não suportou o sucesso da Erika Hilton, e aí ela pegou o projeto e inventou uma série de objeções que não tem cabimento, né? A pessoa precisa ser muito tonta para fazer objeções a uma coisa desse tipo. E o Nicolas também, né, fez objeções as mais bobas possíveis, mas revelou aquilo que a Tabata também revelou, que o problema é a Erika. Porque ele veio com o papo do seguinte: ela já adotou a semana de 4 dias, porque ela não veio na Câmara. Não, ela não veio na Câmara, não, ela estava lá, ela não tinha entrado na sessão porque ela estava na comissão. Entendeu? Então, mas o Nicolas ficou desesperado, né? Porque quando ele vê a Erika passar, o Nicolas Ferreira, ele entra em desespero. Todo mundo já percebeu isso. Por quê? Porque o sonho da vida dele, claro, o sonho da vida dele era continuar sendo menino, mas menina. Então, quando ele vê qualquer pessoa transpassar, né, qualquer pessoa circular na frente dele,
ele vê o quê? Ele vê o desejo realizado do outro. E o desejo do outro realizado é o desejo dele negado por ele mesmo. Então ele entra em pane. Né? Ele entra em pane. É a sensação nítida de que você perdeu a sua vida. Que o outro está gozando da vida que ele queria. Sem medo, e ele ali não pode. Que o grande problema de você mudar a sua perspectiva de vida, ou mudar de emprego, ou mudar de casamento, ou mudar de cidade, ou mudar de sexo, seja lá o que for, as mudanças, elas são feitas para as pessoas que tomam decisões e têm coragem de fazer. Aquele que não tem, ele fica chupando o dedo e reclamando do outro. Quando são mudanças em nível pessoal, né? Onde você pode decidir. Ele não pode. Ele até pode. Ele até pode. Ele não pode porque ele fica amarrado. Né? E quando ele vê o outro, ele fala, ou ele vai ter uma noite de amor e eu não. Eu vou ter que ficar com a minha esposa. Né? Vou ter que aguentar uma mulher que eu não suporto. Mas meu pai com a igreja, o que ele vai pensar se eu começar a oferecer o meu rabicó? Mas ele já oferece. E o pai nunca falou nada. Então, gente, né? Esses caras não... E a Érica, ela cria mais problema ainda por conta delas ser trans e deputada. Porque aí ela prova para as pessoas, né, que a condição de trans não a impediu de nada. E agora ela cria mais um problema. Esse é o problema fatal, que é o principal problema que ela cria para essas figuras tipo Tabata e tipo Nicolas. É que ela, com esse êxito na internet a respeito da semana diminuída, ela simplesmente pôs de lado a cela na qual queriam colocá-la. Porque o pessoal, né, da direita, eles fazem a confusão proposital entre identitarismo e defesa de minorias. E quando a Érica, eu não sou identitária, né, tá vendo como eu não sou identitária? Eu não quero lugar de fala. Eu quero fazer projetos para todos os trabalhadores. Então, quando a pessoa faz isso, aí que ela cria aquele problema. Ela está legislando para além da questão trans, além da questão LGBT. Agora ela vai ocupar meu espaço. Entendeu? Aí eles ficam apavorados. Porque os caras querem o identitarismo para fechar a pessoa. Eles queriam fazer isso com a Duda. Empurra a Duda para lá, né? Defesa da condição LGBT, deixa ela fazer esses projetos, dá lugar de fala. E tem uma parte das pessoas que caem nisso. Meu lugar de fala, você não tem lugar de fala. Não caiam nisso. Deputado pode ter a sua base, mas a sua base não pode ser alguma coisa da sua condição pessoal ou pessoalíssima. Claro que se você é professor e defende os professores, pode ter um corporativismo? Pode. É natural? É. Agora, quando você defende os professores e tem que ficar defendendo o professor a vida toda, não fale do sapateiro. Entendeu? Aí pronto, matou você como deputado. E aí, a direita quer que o defensor de minorias assuma não a defesa de minorias, mas o identitarismo. Tem que sair disso. A hora que a Érica sai disso é que ela cria um maior problema. E o interessante é que ela saiu numa hora boa. Porque muita gente já tentou pôr essa questão da diminuição da jornada de trabalho e não conseguiu. Por quê? Por que a hora é boa? Exata. A hora é boa porque a política do Lula de incentivo, né,
do Estado puxar o desenvolvimento, está dando resultado, o desemprego caiu. É na hora que o desemprego cai que o trabalhador tem condição de respirar e poder fazer reivindicações. Então a hora é certa, por isso que vingou. A maioria da população está empregada, então a população começa a pensar, né, nas possibilidades para além do próprio emprego. Quando você está com a barriga cheia, você não fica pensando em comida. Você começa a pensar em outra coisa. E é exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu. A hora que ela chutou a bola, o vento estava a favor. Então, tem tudo para vingar. Agora, tem uns trouxas que da direita, e na esquerda às vezes tem até trouxa também fazendo isso, que não sacou que quem administra o capitalismo é a esquerda. Né? Por quê? Porque isso que a Érica está fazendo não é uma medida de destruição do capitalismo. É uma medida de cunho socialista, até pode ser, porque é defesa do trabalhador, mas ela é uma medida que está em consonância com o desenvolvimento do capitalismo, porque a maquinaria, ela vem, a tendência dela é entrar. Então, a própria existência da esquerda nessa hora é quase que um aviso do capitalismo. Olha, modifiquem a legislação trabalhista para diminuir o tempo de serviço, porque nós do desenvolvimento capitalista, vamos maquinizar mais um tanto. E aí maquiniza. É um processo contínuo, gente, isso aí. Processo contínuo. Os países estão discutindo a diminuição da jornada de trabalho não porque eles viraram países socialistas, mas porque eles estão sob pressão do capitalismo. E essa pressão do capitalismo está chegando nas grandes cidades. Então, há uma intensificação do trabalho. Aí você fala assim, bom, então há intensificação do trabalho, o trabalhador vai perder. É diferente, gente. Porque quando há uma intensificação do trabalho a partir de uma discussão no Congresso com lei, a sociedade se prepara para isso. Então o escritório de advogados, por exemplo, que não está informatizado completamente, ele se informatiza. Isso é a coisa mais... Aconteceu no século XIX, aconteceu no século XX inteirinho e vai acontecer e está acontecendo. O socialismo não é a destruição do capitalismo. O socialismo é um desenvolvimento do capitalismo. Agora, que pode haver rupturas aqui e ali com revolução? Pode. Mas, no sentido geral, a ideia da diminuição da jornada de trabalho, ela está posta desde o primeiro momento do capitalismo. Porque o capitalismo ele é gerador de tecnologia. Então a tendência dele é maquinizar. Os outros modos de produção anteriores ao capitalismo não eram geradores de tecnologia. O capitalismo é, por uma razão super simples. Para extrair mais-valia absoluta, você aumenta o horário de trabalho. Mas para extrair mais-valia relativa, você intensifica o trabalho. E a mais-valia relativa é o que conta. Quando você já extraiu mais-valia absoluta e mais-valia relativa, aí, meu amigo, você vai extrair de onde? Do setor de serviços. Você vai para o campo dos serviços, para o campo da extração mineral e para o campo financeiro. Essa é a saída do capitalismo, né? Os economistas dizem, né, o capitalismo ele não foge para trás, ele foge para frente. Então essa medida, ela não está contra os patrões ou contra o capital, ela está a favor. Agora, ela é tomada por pessoas de esquerda, por quê? Porque as pessoas de direita não sabem administrar o capitalismo. Elas administram mal. É por isso que em alguns lugares, os neoliberais, os globalizadores, neoliberais não digo, né, mas os adeptos de uma globalização,
né, antes criticados pela esquerda, às vezes se unem. O que aconteceu nos Estados Unidos, né? Obama junto com o Sanders, diante de forças que querem segurar o capitalismo. Então, se vocês entenderem isso, gente, vocês vão perceber que, tudo bem, você pode falar, professor, mas o Nicolas não entende nada disso, a Tábara também não. Não, eu sei, por isso mesmo que eu estou dizendo que no caso deles, a questão, né, passa por um viés pessoal aí de insatisfação. E aí, sendo a Érica a que está propondo a PEC, aí que eles ficam horrorizados, né? Aí que vem tudo, né? A ideologia se mistura, né, com o frescor, com o, como é que fala? O fervor do baixo ventre, né? Daqui a pouco a gente volta. Professor, olha, eu tenho uma reivindicação a fazer. Sabe, esse país aqui... que reivindicação, cacete, cai fora. Que reivindicar? Tá comendo de graça, meu. Tocaram aquele passarinho que ia fazer reivindicação. Eu não preciso reivindicar nada. Eu tô aqui, esperando, e daqui a pouco vem a minha deusa olhar pra mim aqui, e não vou ficar olhando para o outro. Que delícia, que delícia. Ai, olha, ela já vem vindo. Ai, tá aí. Que delícia, Mariângela. Mariângela, faz um favorzinho pra mim. Eu vou voar aqui um pouquinho pra pegar meu néctar, hein? Olha lá, aí vem néctar novo. Que delícia, que delícia. Onde estou? Nossa, estou rodando. Vou agora experimentar esse aqui. Não, tá bom. Mas eu quero aquele lá. Vou tô rodando. Onde estou? Aqui. Vou parar aqui. Mariângela, venha me ver. Vem de pertinho, vem me ver. Vem. Eu também quero ver. Você podia baixar um pouco o sutiã pra mim dar uma olhadinha nos peitos também? Ai. Nossa, tudo isso? Também não precisa tanto, né? Nossa. Ai, meu Deus. Ai. Tô sofrendo. Não, Ave Maria. Nossa, que peitão. Mariângela, tem néctar. Ei, o que você tá fazendo? Você tá mostrando o dedo pra mim? Mas eu não sou papagaio, né? Eu não sou papagaio. Não sou. Não vou no dedo, não. No dedo não quero. Agora, em outro lugar eu vou, hein? Ai. Professor, olha. Tá muita bagunça esse negócio aqui. Tá muita bagunça. Esse beija-flor vem e fica assediando a Mariângela. E nós estamos muito ciumentos. Vamos confessar. Estamos ciumentos mesmo. Porque a Mariângela é a nossa mamãe. Não pode ficar assim, esse beija-flor. Dá um jeito nele, professor, dá um jeito. Olha, sabe o que tem que fazer com ele? Diminuir, fazer o que a Érica Hilton tá mandando. Diminuir a jornada de trabalho dele. Ele vem aqui só menos dias. Não precisa vir todo dia, não precisa. Vamos. Porque aqui tem muitos de nós que nós não podemos gostar de mulher. Porque nós praticamos a homossexualidade no mundo animal. Então a gente não pode ficar olhando para Mariângela. A gente tem que ficar olhando para o bumbum do outro, como o ensino.